Bom dia, sétimo ano. Hoje é dia 21, né? Sexta-feira. Vamos continuar aí falando sobre as doenças causadas por bactéria. Então, continuando aí, pessoal, página 310, nós paramos lá em difteria. Conhecida também como croup, a difteria é transmitida por meio do contato de pessoas saudáveis com secreções de pessoas contaminadas. A bactéria causa inflamação na mucosa da garganta, no nariz e às vezes da traqueia e dos brônquios. A vacinação é uma forma eficaz de prevenção, porém, caso uma pessoa não vacinada tenha contraído a doença, ela não fica imune a novas infecções, havendo a necessidade de vaciná-la após sua recuperação. Então, pessoal, você pode ter a doença várias vezes, né? Por isso que se recuperou, tem que tomar a vacina de novo. Febre tifoide. A febre tifoide é transmitida por meio da ingestão de água ou alimentos contaminados, bem como pelo contato direto com fezes, urina ou outras secreções de um indivíduo infectado. A bactéria causa febre progressiva, dor abdominal, vômitos, fraqueza, dores de cabeça, dores musculares, manchas roseadas na pele e tosse seca. A fervura ou cloração da água antes de seu consumo e medidas de higiene e saneamento básico são maneiras de se prevenir a doença. A vacina disponível pelo sistema de saúde é indicada apenas para áreas endêmicas, porém, seu poder de imunização é de curta duração, sendo apenas uma medida complementar de prevenção. Então, quando ele fala em áreas endêmicas, pessoal, são áreas em que há maior incidência da doença, tá? Gonorreia. A gonorreia ou blenorragia é considerada uma infecção sexualmente transmitível, IST, adquirida por meio de contato sexual desprotegido das mucosas de indivíduos saudáveis com as de parceiros doentes. A bactéria causadora pode provocar secreções, dores para urinar e no homem estreitamento uretral, além de afetar testículos, epidídimos e próstata. Entre as maneiras de prevenção da doença estão o uso de preservativos e o aconselhamento a respeito das infecções sexualmente transmissíveis. Então, mais uma doença aí, né, que o uso de preservativo resolve, né, em grande parte. Leptospirose. A bactéria causadora da leptospirose penetra na pele das pessoas através de ferimentos e mucosas por meio de contato com a urina de ratos contaminados. A pessoa com leptospirose pode apresentar febre, dor de cabeça, calafrios, pele e mucosas amarelas, manchas na pele, hemorragia nasal, dor muscular e insuficiência renal. Evitar caminhar descalço ou sem proteção por regiões alagadas é uma das medidas de prevenção da doença. Além disso, é necessário controlar a população de ratos nas cidades com educação sanitária. Outros animais como o cachorro, o porco, o cavalo, a ovelha também podem ser hospedeiros da bactéria. Por isso, é preciso lavar os vasilhames de água e comida desses animais para evitar que propaguem a contaminação. Uma outra doença aí, bacteriana, né, causada por bactéria, é a meningite. Uma doença que já foi muito comentada também, pessoal. Uma doença que muita gente tem medo dessa doença, porque as consequências, se ela não leva à morte, as consequências são terríveis. Então vamos lá.
A meningite é transmitida pelo contato com secreção de nariz e boca de pessoas contaminadas e causa febre, infecção nas meninges, que são as membranas, né, que envolvem os órgãos do sistema nervoso. Causa rigidez na nuca, vômitos em jato, dor de cabeça e manchas avermelhadas na pele. A vacinação é uma forma eficaz de prevenção da doença. A doença meningocócica do tipo C é a mais comum no Brasil, por isso é a única cuja vacina está disponível no sistema público de saúde. Para meningites do tipo A, B, W e Y, causadas por outros tipos de bactérias, só há vacinas disponíveis na rede particular. Indivíduos doentes são isolados para tratamento com antibióticos. São isolados, pessoal, porque a meningite é altamente contagiosa, ela passa com uma grande facilidade, tá? Uma outra doença aí, pessoal, a peste bubônica. Essa peste bubônica matou muita gente, pessoal. Peste bubônica é transmitida por meio da picada de pulgas parasitas de ratos contaminados e causa febre, vômitos, dor muscular, aumento do fígado e do baço e bubões, quer dizer, são inchaço, né, na região da virilha. Entre as medidas eficazes de prevenção da doença estão o controle da população de ratos e a detetização de ambientes com infestação de pulgas. Indivíduos doentes são isolados para tratamento com antibióticos. Então, pessoal, vocês viram aí doenças graves, né, aonde o rato, né, é o maior transmissor, tá? Então, mais uma medida que a gente tem que tomar, né, de questão de higiene mesmo, né, porque o rato fica em locais sujos, onde acumula muito lixo, né. Tem gente que tem um quintal cheio de tranqueira, né, aquilo ali é ninho de rato, né, e o rato transmite doença. Então a gente tem que manter tudo muito limpo, né. Eu não sei, pessoal, pelo fato de eu ser minimalista há muitos anos, acho que desde que eu me conheço por gente, porque agora que o minimalismo está em alta, né? Mas eu sempre fui minimalista. Eu, assim, evito tranqueira dentro de casa. Para mim, casa tem que ter muito espaço, né? Circulação, você não tem que ter um monte de coisa, entendeu? Aqui tem gente que tem um quintal cheio de coisa, é bicicleta velha que joga ali, é pedaço não sei do que, não sei das quantas, um monte de coisa. Isso daí só traz doença, pessoal. Só doença, tá? Mesmo porque é muito mais difícil você limpar, você manter limpo um quintal que é cheio desse tipo de coisa, né? Você não vai ficar lavando resto de coisas que tá lá no quintal, né? Pedaço das coisas. E ali vai acumulando sujeira. Então, pessoal, tem que ter muito cuidado com isso, tá? As doenças, a maioria delas, né? Vocês estão vendo aí as medidas pro Covid-19, que é o quê? Higiene, né? Então isso, pessoal, a higiene tem que ser uma coisa assim, inerente ao ser humano. Em todos os sentidos, não é só higiene com o nosso corpo, pessoal. Higiene com a casa, né? Não deixar acumular água parada, não deixar um monte de coisa jogado pela casa. Higiene mesmo, pessoal. A partir do momento que as pessoas têm higiene, têm consciência de que a higiene pode evitar, vão ser evitados muitos tipos de doenças, tá? Então, em relação a rato, é uma coisa assim que traz muita doença. E sem dizer que é um bichinho nojento mesmo, né? Nojento o tal do rato. E traz muita doença. Então a gente tem que evitar ter tranqueira, porque o rato gosta de tranqueira, tá? Continuando aí então, pessoal. O que foi a peste negra e quanta gente ela matou? Tá.
Desde a antiguidade, o Oriente Médio já sofria com essa doença mortal, cujo nome vem das bolhas escuras que faz surgir na pele. O célebre surdo medieval da peste negra, também chamado de bubônica, teria começado na China em 1333. Observem, pessoal, que tudo quanto é peste começa na China, né? Por que será, né, pessoal? Vocês podem, olha, em 1333, a peste que mais matou gente, né? Matou muita gente. A peste bubônica começou lá na China. Ou seja, tem que ser revisto esse negócio da China aí, né, pessoal? Chegando à Europa em 1347. Alguns historiadores acreditam que a doença desembarcou acidentalmente com ratos vindos em navios procedentes da Turquia. O fato é que a doença logo se espalhou a partir dos portos do mar Mediterrâneo. Em 1351, a peste já tinha varrido toda a Europa e estima-se que tinha matado em apenas 4 anos cerca de 25 milhões de pessoas, o equivalente a quase 1/3 da população europeia na época. Ondas sucessivas de pestes negras continuaram atingindo a Europa de tempos em tempos, até o século XVIII. Mesmo nos dias de hoje, ocorrem casos isolados de peste no Nordeste brasileiro e em regiões da Índia e da África. Combatida, porém, com antibióticos, ela quase não mata mais. Então, vocês viram aí que essa peste negra matou muita gente, né, pessoal? Vamos continuar vendo aí mais umas doenças que são causadas por bactérias. Página 312. Pneumonia bacteriana. A pneumonia bacteriana é transmitida pelo contato com secreção, ou seja, o muco, né, de nariz e boca, de pessoas contaminadas e causa febre alta e febre altas e fortes, dores pulmonares na região dorsal. Geralmente ocorre em pessoas já debilitadas que já apresentam alguma outra enfermidade, como uma infecção secundária. Medidas de higiene e evitar locais fechados caso esteja doente, são formas de prevenção de pneumonia bacteriana. O tratamento é realizado com o consumo de antibióticos recomendados por um médico. Mais uma aí é a tuberculose. Assim como a pneumonia bacteriana, a tuberculose é transmitida pelo contato com secreção, quer dizer, o muco de nariz e boca de pessoas contaminadas e causa febre, tosse, dor torácica, emagrecimento e formação de lesões pulmonares. A tuberculose até hoje ainda é bastante comum, tá, pessoal? Inclusive na nossa região aqui, acho que é uma das regiões que mais tem incidência de tuberculose. A vacinação é uma medida de prevenção eficaz contra a tuberculose. As pessoas doentes são tratadas com antibióticos, porém o tratamento da doença é longo, durante aproximadamente 6 meses. Alguns pacientes desistem do tratamento ao se sentirem melhor e acabam tendo novamente os sintomas da doença. Esse é o problema que acontece na nossa região. Tem bastante gente assim, viu, pessoal? Então a gente tem que tomar cuidado. Tétano. A bactéria causadora do tétano penetra na pele por meio de ferimentos profundos quando uma pessoa entra em contato com objetos contaminados. O tétano causa febre, irritabilidade, dor de garganta, rigidez muscular generalizada,
dificuldade respiratória e de locomoção. A vacinação é uma medida de prevenção eficaz contra essa doença, havendo necessidade de dose de reforço da vacina a cada 10 anos. Por isso, é importante consultar sempre o calendário de vacinação do adulto e manter a carteira de vacinação atualizada. Tá? Sífilis. Uma doença que nos anos 50 foi a doença que mais matou. Hoje em dia ninguém mais morre por sífilis, mas já matou muito, viu, pessoal? A sífilis é considerada uma infecção sexualmente transmissível adquirida pelo contato sexual desprotegido das mucosas de indivíduos saudáveis com a de parceiros doentes. Ela também pode ser transmitida de modo vertical, ou seja, né, de mãe para filho, né, durante a gestação. Caso a mãe esteja infectada, ela pode passar. As pessoas doentes apresentam inicialmente uma lesão primária denominada cancro duro. Em casos mais graves, há o aparecimento de lesões importantes no sistema nervoso central. Entre as maneiras de prevenção à doença estão o uso de preservativos e o aconselhamento a respeito das doenças sexualmente transmissíveis. Mais uma vez, né? Preservativos, pessoal. Então aí, pessoal, nós vimos aí as principais doenças causadas por bactérias. E quando a gente fala em doenças causadas por bactérias, ou seja, as bacterioses, a gente lembra logo em seguida de antibiótico. Porque os antibióticos são o tipo de medicamento, né? Antibiótico é o tipo de medicamento usado para combater as bacterioses. Então vamos falar um pouquinho aí sobre esses antibióticos, né? Nós temos a maior descoberta da medicina em relação a antibióticos, que foi a penicilina. Então nós vamos falar um pouquinho aí sobre ela, que é assim muito eficaz, né? Vamos lá então, bacterioses e antibióticos. Algumas bacterioses podem ser tratadas com antibióticos, medicamentos que agem interrompendo a reprodução ou mesmo o metabolismo das bactérias e provocam assim a morte delas no organismo, inclusive das que causam a bacteriose. Como nem todos os antibióticos funcionam para algumas bacterioses e por exigirem dosagem e períodos de tratamento específico, a consulta a um médico especializado é indispensável. Somente ele saberá receitar o melhor tratamento, além desse tipo de medicamento ser vendido exclusivamente com a apresentação da receita médica. No entanto, o uso indiscriminado desses medicamentos pode favorecer a resistência das bactérias patogênicas a eles, tornando-as ineficazes. Compromete também parte das bactérias da flora intestinal, prejudicando a digestão dos alimentos e favorecendo a instalação de micro-organismos causadores de doenças. Então aqui, pessoal, o uso desses antibióticos, hoje em dia, é somente com receita, mas antigamente comprava-se antibióticos sem receita. Aí o que acontecia? A população tinha qualquer tipo de infecção, ia lá e comprava um antibiótico e tomava, né? Para não pagar uma consulta ou para não entrar numa fila lá de SUS para consultar, tomava lá o antibiótico. Acabou-se que várias bactérias ficaram resistentes a determinados antibióticos. Então, quando realmente precisava daquele antibiótico, já não fazia mais efeito, porque as bactérias já estavam resistentes a ele. De tanto que as pessoas tomavam, elas se tornaram resistentes, tá? Então vamos ver aí o principal antibiótico aí, a grande descoberta, né? Em 1928 foi a maior descoberta da medicina até hoje, a penicilina.
Então vamos lá. A penicilina foi o primeiro antibiótico amplamente utilizado no tratamento de bacterioses. Sua descoberta ocorreu em 1928, quase que por acaso, pelo médico inglês Alexander Fleming. Ele pesquisava bactérias que causavam a infecção da garganta e um dia, por descuido, esqueceu uma das placas de cultivo com bactérias fora da estufa em que elas eram guardadas. Ao retomar seus estudos dias depois, percebeu que a placa estava cheia de fungos do gênero Penicillium. Como estavam contaminadas com fungos, Fleming ia jogar a placa fora. Percebeu, porém, que onde cresciam os fungos, não cresciam as bactérias. Após alguns experimentos, conseguiu isolar a substância produzida pelos fungos, que não permitia o crescimento das bactérias, e o chamou de penicilina. Assim surgiu o primeiro antibiótico. Atualmente, além da penicilina, existem dezenas de antibióticos destinados ao tratamento de muitas doenças bacterianas. Tá, aí ele fala um pouquinho aí sobre as cianobactérias. Cianobactérias, também denominadas algas azuis, são bactérias capazes de realizar fotossíntese. Podem ser verdes, vermelhas, marrons ou azuis, dependendo do tipo de pigmento que apresentam. As azuis apresentam um pigmento chamado ficocianina, razão pela qual elas já foram chamadas de cianofícias. Tá? Elas se reproduzem de forma assexuada, ou seja, bipartição, né? Por divisão binária, de maneira semelhante ao que ocorre com as bactérias. Acredita-se que foram responsáveis pelo acúmulo de gás oxigênio na atmosfera primitiva, contribuindo assim para a formação da camada de ozônio, responsável por proteger a Terra dos raios ultravioletas do Sol. Quando ele diz lá, pessoal, atmosfera primitiva, quer dizer lá a primeira camada gasosa, né, que envolveu a Terra. As cianobactérias são encontradas em diversos ambientes e em condições extremas. Algumas águas de fontes termais com temperatura de aproximadamente 74 graus Celsius, ou seja, bem quente, né? Lagos antárticos com temperatura próxima a 0 graus. Ambientes de alta salinidade em águas de oceanos e mares. Quando ele diz lá alta salinidade, grande quantidade de sais, tá, pessoal? Ainda as terrestres, que vivem sob rochas em solo úmidos ou seco. Aí vocês têm ali, né, a foto de cianobactérias observadas em microscópio óptico. Ele diz lá, ó, repare que elas podem formar colônias unindo-se umas às outras, tá? É claro que essa imagem aí está ampliada muitas e muitas vezes, tá, pessoal? Então, pessoal, sobre as bactérias e sobre os vírus, que é a unidade 1, é isso que eu quero que vocês saibam. É claro que eu não vou cobrar de vocês, pessoal, mesmo porque vocês vão precisar saber disso tudo quem for fazer alguma área de saúde, né? Não vou cobrar de vocês nesse momento prevenção das doenças. Prevenção até posso, que a maioria delas é o que? Higiene, né? E vacina, tá? Então a prevenção sim. Mas com os sintomas das doenças e também o contágio, tá? Não vou cobrar de vocês, né? Mas vocês precisam saber quais são as doenças causadas por vírus e quais as doenças causadas por bactérias. Pessoal, nós temos aí agora as atividades. Nessa mesma página 314 eu tenho um jogo rápido, vocês vão fazer. Depois nós temos atividades, página 315 até a página, deixa eu verificar aqui,
até a página 318. Então, na realidade, a atividade começa na 314 e vai até a 318. Essas atividades, eu vou corrigir na próxima aula nossa, que vai ser na quarta-feira. Então, vai ser dia 26, eu vou corrigir na quarta. Isso quer dizer que vocês terão que me enviar para mim essas atividades prontas até o dia 25, terça-feira, tá? Então, hoje é sexta, vocês vão ter sexta, sábado, domingo, segunda e terça, 5 dias para fazer. Na terça-feira, à tarde ou de manhã, ou quem terminar antes, melhor ainda. Conforme vocês vão terminando, vão me enviando essas atividades. Então, página 314 até a página 318, tá? E aí, no dia 26, na quarta-feira, eu começo a corrigir. Então, quem não me entregou até na quarta-feira, quem não me entregar até quarta-feira, já perdeu 2,5 pontos, tá, pessoal? Então, prestem atenção em relação a isso. Então, por hoje é só. Bom final de semana para vocês. E até a próxima quarta-feira. Eu vou ficar aguardando que vocês enviem para mim no privado a foto de todas essas questões aí respondidas, tá bom? Beijo!